Olá, me chamo Guilherme e hoje vou aqui estar apresentando para vocês em relação ao curso de produção da implantação da cultura da goiaba. Aqui a gente tem uma tabela e nela a gente tem algumas descrições de produtos, mudas, serviços que vão ser utilizados para fazer essa implantação. De início vamos ter a implantação, que é o primeiro ano do cultivo. E eu vou falar sobre algumas coisas aqui agora. Começando com os insumos, temos principalmente entre eles alguns tipos de adubos, sendo eles minerais e orgânicos, o orgânico sendo a cama de frango, e a aplicação de alguns agrotóxicos exclusivos na utilização da cultura da goiaba, além de energia elétrica para irrigação, algumas mudas, rolos de barbante de algodão e algumas varas para a sustentação das mudas. Aqui temos o valor que eles vão ser utilizados, os valores e em que unidades eles vão estar. Em relação aos adubos, tirando que vai ser em quilos, os demais vão ser em toneladas. Em relação aos produtos agrotóxicos, que vão ser em quilo e em litro, sendo eles solúveis e outros mais densos, mais sólidos em pó. E aqui está os valores que vão ser utilizados, que vai ser cobrados, e as suas quantidades em cada aplicação. Na questão dos serviços, vamos ter principalmente a utilização de mão de obra manual e também em questão de maquinários. Vamos ter adubação, aplicação de agrotóxicos, capina, a abertura de covas, irrigação, marcação das covas, plantio e replantio, que é a principal. E por que a questão do replantio? Porque pode ocasionar de algumas mudas serem perdidas ou virem a cederem ao longo do tempo, assim que ser implantado o cultivo. Então, vai ser muito necessário fazer o replantio caso ocorra algum problema. Por isso também tem aquela porcentagem de comprar mudas a mais. No caso, a gente investiu em 6% a mais de mudas para caso houvesse algum problema na perca dessas mudas. A primeira poda, preparo do solo, sendo eles aração e gradagem, e a cobertura das covas e também a roçagem. Alguns valores, a maioria desses trabalhos são em diária ou hora por metro. No caso, em questão dos maquinários, eles são por hora, e a cada hora é cobrado um valor. E em relação ao tamanho do hectare vai variar também, se a roçagem consegue ser feita em 1 hora em 1 hectare ou não. E aqui vai ser a quantidade de vezes que vai ser efetuado esse processo na fazenda. Olá, meu nome é Beatriz Eduarda e irei explicar o curso de produção da cultura da goiaba na manutenção do segundo ano. Como foi dito anteriormente no vídeo pelos meus colegas, os cálculos da planilha foram feitos para uma área de hectares. Dividimos a planilha em insumos e serviço. Primeiro, vou falar sobre os insumos, que é o que precisamos comprar e ser feito no segundo ano da cultura da goiaba. Bom, precisamos de adubo mineral 10x10x10, né? O valor voluntário desse adubo mineral custa 5.500. Vamos precisar de duas quantidades, e o valor total que dá 825. Adubo mineral FTE-BR12, um valor unitário de 17. Vamos precisar de 25 quantidades e o valor total sai por R$ 449,75. Adubo orgânico, cama de frango, o valor unitário por R$ 5.893,20. Vamos precisar de cerca de 6 quantidades, que no valor total dá R$ 35.359,20.
Agrotóxicos, imidacloprid, 700 gramas, desculpa, saindo no valor unitário de 380, precisar de apenas uma quantidade, que o valor será de 380. Agrotóxico oxicloreto de cobre, 840 kg, o valor unitário de 139, apenas uma quantidade, que sairá pelo valor de R$ 139. Agrotóxico tebuconazol, 200 gramas, mais trifloxitrobina de 100 gramas. O valor unitário sai por R$ 209, apenas uma quantidade, e o valor total 209, né? Vimos aqui que na parte do agrotóxico iremos utilizar apenas uma quantidade de cada uma dessas três que foram citadas. Energia elétrica, né? Na parte da energia e da irrigação, o valor unitário 0,65 centavos, a quantidade sai por 1.800 quantidades, e o valor total de custo de energia elétrica para irrigação saindo por saindo por R$ 1.170, e o subtotal dos custos que iremos ter que comprar e a quantidade para cada um desses custos o total sairá por R$ 38.531,95 centavos. Agora a parte dos serviços, né? Iremos precisar de uma pessoa eficiente e uma pessoa para fazer a adubação manual de cobertura. O valor do serviço dessa pessoa, da mão de obra dela, está saindo por R$ 70. Iremos precisar de 12 pessoas para fazer a adubação, no valor total de 840. No agrotóxico, precisaremos, na verdade, o valor unitário sai por 85, e precisaremos de 11 pessoas eficazes para fazer a aplicação desse agrotóxico, no total de 935. A capina ela vai ser feita manual, então o valor unitário sai por R$ 80, e precisaremos de 3 pessoas para a realização, e no total dá 240. A corvas, né, que é o acabamento e o enchimento da semente dos grãos da goiaba, que sairá por R$ 80 o valor unitário, e precisaremos de 5 pessoas, num total dá R$ 400. A irrigação é preciso de um profissional. Todas essas partes do serviço é preciso de um profissional eficaz para fazer essa realização, principalmente na parte da irrigação, porque é uma parte sim mais delicada, porque se não ter cuidados com a manutenção da irrigação, a lavoura ela pode sofrer um estresse hídrico, tanto com falta de água, tanto com muita água. Ter cuidado para que não haja encharcamento no solo, porque se houver esse problema de encharcar o solo, perdemos a semente, prejudica a lavoura, né? Então, na parte da irrigação, o custo sai R$ 80. Precisaremos de 10 pessoas para fazer a parte da irrigação, que sairá no valor de R$ 800. A marcação por covas, R$ 80 também o valor unitário, precisa apenas de um profissional, que sai por R$ 80 o valor total. No plantio e replantio, R$ 80 também o valor unitário, a quantidade de
6 pessoas, no total dá 480. Na parte da poda, formação e a condução, é R$ 80 o valor unitário, 5 pessoas e R$ 400. O preparo do solo, a aração, que é arar o solo, né? Sai por um valor unitário 150, quantidade de 3 pessoas, o valor 450. Preparo do solo, a gradagem, é R$ 150 o valor unitário, 2 pessoas e o total dá R$ 300. Preparo do solo, marcação e a abertura de covas, sai por R$ 80 o valor unitário, precisa de 10 pessoas, que no total dá R$ 800. A roçagem, para fazer a roçagem do solo, o valor sai por R$ 150 o valor unitário, precisa cerca de 5 pessoas para fazer esse trabalho, no total dá 750. Bom, o subtotal da parte de serviços sai por 600 mil e R$ 115. Bom, meu nome é Carla e eu vou apresentar os cursos de produção da cultura da goiaba no terceiro ano, que é manutenção, né? Cursos no geral são baseados em adubo, em agrotóxico, na energia elétrica para irrigação, né? E também para a mão de obra. Então, com adubo, no total, ele varia entre 2.000 a 47.000, né? Por conta que são 2 tipos de adubo mineral que ficam por volta de 2.200 e 630, enquanto o adubo orgânico fica de R$ 47.000, isso levando em consideração a área, né? Que são 500 hectares. Aqui temos também 3 tipos de agrotóxicos, que é o primeiro, o imidaclopridro, né, que fica 380, o oxicloreto de cobre, que fica 140, o tebuconazol, né, associado com a trifloxestrobina, 209, e contamos também com a energia elétrica para irrigação, que no total ficou de 1.170. O valor total de gastos aqui ficou 51.873. E também tem os serviços, né? Agora falando sobre eles, que inclui taxa de adubação, agrotóxico, no caso a aplicação, a capina sendo manual, colheita, classificação, acondicionamento, irrigação, a condição da poda, a roçagem. E tudo isso varia de 960 a 2.400, 2.400 sendo da poda, 1.700 da aplicação do agrotóxico, a adubação, que é manual de cobertura, 960 e 960 também da capina manual, totalizando 10.070. O custo total para a manutenção da goiaba no terceiro ano é de R$ 61.943,25, com o custo de unidade por comercialização, 123. É isso. Obrigada pela atenção. Gente, eu sou a Ludmila e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cursos de produção na manutenção do quarto ano da goiaba. Iremos começar falando dos insumos. O adubo mineral 10-10-10 tem o valor unitário de 5.500 e nós precisamos de 1. Então, o total é 5.500. O adubo mineral FTE-BR12 tem o valor unitário de 17,99. Nós precisamos de 50. Então, o valor total fica 899,50. O adubo orgânico cama de frango tem o valor unitário de 5.893,20. Nós precisamos de 10. Então, o valor total fica 58.932. O agrotóxico imidacloprid
comprido de 700 gramas tem o valor unitário de 380 e nós precisamos de 1, então o valor total é 380. O agrotóxico oxicloreto de cobre, 840 gramas por quilo, tem o valor de R$ 139 e a gente precisa de 1 também, então o valor total a pagar é R$ 139. O agrotóxico tebuconazol de 200 gramas por litro mais trifloxistrobina de 100 gramas por litro tem o valor unitário de R$ 209 e a gente precisa de 1 também, então o valor total a pagar é 209. Energia elétrica para irrigação, o valor unitário é 0,65 centavos e a gente precisa de 1.800, então paga-se 1.170. O subtotal de insumos é 67.229,50. Agora eu irei falar um pouquinho sobre os serviços. Que a unidade é por dia e horas, e também tem a hora da máquina. Vamos lá. Adubação manual de cobertura, o valor unitário cobrado para fazer esse trabalho é R$ 80. Eu preciso de 6 pessoas para fazer isso. Então, o total fica R$ 480. O agrotóxico para aplicação é R$ 85. E a quantidade de pessoas que precisa-se é 11, então é pago R$ 935. A capina manual é R$ 80 e precisa de 3 pessoas, então o valor total é 240. Covas para acabamento e enchimento é R$ 80 também, que a pessoa cobra para fazer esse trabalho, e precisa-se de 5, então paga-se R$ 400. Irrigação, R$ 80. Precisa-se de 10 pessoas, então paga-se R$ 800. Marcação das covas, R$ 80. Precisa de uma pessoa, então é pago os R$ 80. O plantio e replantio é R$ 80 e precisa-se de 6 pessoas, então é pago R$ 480. Poda de formação e condução é R$ 80 e precisa-se de 5 pessoas, paga R$ 400. Preparo do solo, aração. A hora da máquina é 150 e precisa de 3 horas trabalhadas, então paga-se R$ 450. O preparo do solo, gradagem. A hora da máquina é R$ 150 e precisa de 2 horas, a quantidade é 300. Preparo do solo, marcação, abertura de covas. É R$ 80 e precisa-se de 10 pessoas, então fica R$ 800. A roçagem é 150 a hora da máquina e precisa de 5 horas. O total é R$ 750. O subtotal de todos os serviços feitos na propriedade é R$ 6.115. Oi, meu nome é Verônica e hoje eu tô aqui, para explicar a questão do custo de produção da cultura da goiaba na manutenção do 5º ano, Como já devem ter falado aí, os cálculos aqui foram feitos para uma área de 1 hectare e a gente dividiu em insumos e serviços. O que vai ser gasto de insumos vai ser com a compra de adubos minerais, no caso 2 toneladas do adubo 10 por 10 por 10, que vai dar um total de R$ 11.000. O adubo mineral FTE também, que vai ser usado 50 quilos, que vai dar R$ 899,50. E tem os agrotóxicos, que Marilene vai explicar onde que vai ser utilizado cada um deles. E aí a gente vai utilizar 1 quilo de imidacloprido, 1 quilo, oxicloreto de cobre, 1 quilo, e tubuconazol,
com trifloxitrobina, 1 litro. E aí o valor dos agrotóxicos é 380, 139 e 209. E a energia elétrica, né, que tem a unidade aqui da energia elétrica que a gente utiliza, que é R$ 0,65 o valor unitário, e a estimativa que vai usar para a irrigação é de 1.800, e aí vai dar um valor de 1.170. Nos insumos, a gente tem um valor total de 13.797,50 no quinto ano de manutenção. Já na questão dos serviços, a gente vai precisar dos serviços na adubação, porque a gente comprou adubo, então a gente precisa de alguém para fazer essa adubação, né? E o valor da diária do trabalhador é R$80. E aí a gente precisa de mais ou menos 12 pessoas para fazer isso numa área de 1 hectare. E aí o valor de um dia, né, no caso desses trabalhadores, vai ser 960. Aí a gente tem a aplicação do agrotóxico também, a gente precisa de uma pessoa, essa pessoa cobraria R$85. Precisaria de umas 22 pessoas, e aí daria 1.870. A capina também, que é um trato cultural muito importante para retirar as plantas daninhas ao redor. O valor da diária é 80. E aí no final dá esse valor de 960, porque são 2 pessoas. A colheita, classificação e acondicionamento também tem pessoas nesse meio que vão colher, vão separar as goiabas de acordo com a condição dela e vão classificar e armazenar ela para poder levar para um local de venda. E aí é R$80 também o custo desses serviços. E aí a gente precisa de 40 pessoas em todo esse processo. É uma estimativa também, né? Porque depende da questão da produção, depende de muitos fatores. E temos também a irrigação, né? Que a gente precisa de pessoas qualificadas para estar sempre mantendo o sistema da melhor forma possível, porque geralmente alguns sistemas entopem, então precisa estar sempre limpando. E aí a gente tem aqui, temos também a poda, precisamos de pessoas para fazer essas podas de manutenção, podas de produção, podas que vão fazer com que a cultura ela se produza mais, né? E tenha maior produtividade. Aí temos também a roçagem, que vai ser feito por meio da mecanização, por isso que o valor ele tá aqui de 150. E o subtotal dos serviços é de 11.440. E o custo total tá dando 25.237. Só que, como eu disse, a questão dos serviços a gente multiplicaria por 30 aqui, porque geralmente aqui contabiliza o quê? Um dia só. E como é a manutenção de um ano, a gente multiplicaria esse valor. Aí. Oi, eu sou Marilene e vou estar explicando alguns agrotóxicos, para que eles servem e quais pragas que eles combatem na goiaba. Começando pelo esse que eu marquei, que está aí no 11. Agrotóxico imidacloprido 700G. Ele é um inseticida sistêmico pertencente à classe dos neonicotinoides. Ele é amplamente utilizado no controle de diversas pragas, incluindo as que afetam a cultura da goiaba. Mas para que ele serve? Ele é utilizado para combater pragas sugadoras que atacam a goiaba. Ele é eficaz no controle de insetos como pulgões, mosca branca e psilídeo, que podem causar danos significativos às plantas e os frutos. Aí, explicando aqui como que ele ataca essas pragas. A mosca branca, que temos o nome científico, Bemisia tabaci.
Ataca as folhas e pode transmitir viroses, enfraquecendo a planta. Os pulgões, que é Apitidae, sugam a seiva da planta, causando deformações nas folhas e queda prematura dos frutos. Psilídeo, Eutriozoida limbata, causa o encrespamento das folhas e pode levar à diminuição da produtividade. No caso, o imidacloprido age interferindo no sistema nervoso dos insetos. No caso, fazendo isso, acaba resultando na morte das pragas. É importante seguir recomendações, né, de uso para evitar resistência e garantir a segurança ambiental. Agora, no 12, temos o agrotóxico oxicloreto de cobre 840G Kg. Ele é um fungicida e bactericida utilizado em diversas culturas, incluindo a goiaba, para o controle de doenças fúngicas e bacterianas. Ele é conhecido por ser um fungicida protetor de contato, então é por isso que ele é conhecido. O que significa que ele impede a infecção das plantas ao criar uma barreira na superfície. Mas para que ele serve? Na cultura da goiaba, o oxicloreto de cobre é usado principalmente para prevenir e controlar doenças causadas por fungos e bactérias, que podem comprometer a saúde da planta e a qualidade dos frutos. Aí aqui temos pragas que ele combate na goiaba. A antracnose, Coletotrichum gloesporioides, que é uma das principais doenças da goiaba, causando lesões escuras e afundadas nos frutos, que podem levar à queda prematura. O oxicloreto de cobre ajuda a evitar a disseminação do fungo. Então, também a antracnose é uma doença, mas no caso, esse agrotóxico, que é um fungicida, serve para ela também. E temos a mancha bacteriana, que é Xanthomonas campestris, que causa manchas escuras nas folhas, caules e frutos, que o oxicloreto de cobre atua como bactericida, prevenindo a infecção e o espalhamento da doença. Mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece, tipo assim, quando aplica? O oxicloreto de cobre ele é aplicado diretamente sobre as partes aéreas da planta, como folhas, caules e frutos. Quando aplicado, ele forma uma camada protetora na superfície das plantas. No caso, esse fungicida é uma ferramenta importante na proteção da goiaba contra doenças, mas seu uso deve seguir as recomendações técnicas para evitar problemas ambientais e resistências dos patógenos. Agora, vamos para outro que é o agrotóxico tebuconazol 200G por litro, acho que é litro L, mais trifloxestrobina 100G por L. É uma combinação de fungicidas sistêmicos usados para o controle de doenças fúngicas em diversas culturas, incluindo a goiaba. Essa mistura reúne dois modos de ação diferentes, aumentando a eficácia do tratamento e reduzindo a chance de surgimento de resistências por parte dos patógenos. Mas para que ele serve na goiaba? Na cultura da goiaba, essa mistura de fungicidas é usada principalmente para prevenir e controlar doenças fúngicas que podem comprometer a saúde da planta e a qualidade dos frutos. Aí temos como combater na goiaba. Para que ele serve? Temos algumas pragas, né? Antracnose, Coletotrichum gloesporioides, que no caso é uma doença, causa lesões escuras e afundadas nos frutos, o que pode resultar em queda prematura e perda de qualidade. O tebuconazol mais trifloxestrobina é eficaz no controle dessa doença. No caso, eu falei praga, mas antracnose é uma doença. Mancha-alvo, Corinespora cassicola, no caso, provoca manchas escuras e circulares nas folhas e frutos, levando à desfolha e redução da produtividade. Essa mistura fungicida atua controlando o desenvolvimento do fungo. E, por último, temos a ferrugem, que afeta folhas e brotos, causando manchas alaranjadas e reduzindo a capacidade fotossintética da planta. O tebuconazol e a trifloxestrobina juntos são eficazes
no manejo dessas doenças. Mas como é que ele atua? Tipo assim, como é que acontece isso? Ele inibe a biossíntese de ergotesterol, um componente essencial da membrana celular dos fungos. Isso interrompe o crescimento e a reprodução dos patógenos, levando à morte dos fungos. Então, é isso que acontece para poder estar, tipo assim, acontecendo essa transformação. Agora, essa combinação de bebuconazol e trifloxetrobina é uma solução poderosa para o manejo de doenças fúngicas na goiaba, mas como todos os outros, tem que ter um certo cuidado para poder não estar ocorrendo problemas depois. E por último, temos o agrotóxico Silvano Prime 200 SL. Ele é um inseticida sistêmico que contém o ingrediente ativo flupiradifurona, que pertence à classe química das butenólidas. Ele é utilizado para o controle de diversas pragas sugadoras, sendo especialmente eficaz contra aquelas que causam danos significativos à cultura da goiaba. Na goiaba, para que ele serve? Ele é utilizado para controlar pragas sugadoras que se alimentam da seiva das plantas, podendo causar deformações, queda de folhas e transmissão de doenças virais. Pragas que combatem na goiaba. Mosca branca, Bemisia tabaci, essa praga suga a seiva das plantas, enfraquecendo-as e podendo transmitir viroses que afetam gravemente a saúde da goiaba. Os pulgões, que atacam, no caso, o nome científico é Apitidae, atacam principalmente as folhas jovens, causando deformações e reduzindo a produtividade. E as cochonilhas, Pseudococcidae. Esses insetos se alimentam da seiva, causando o enfraquecimento da planta e potencializando o desenvolvimento de fumagina. Modo de atuação, como é que acontece para poder, assim como todos os outros, como é que acontece para poder isso ocorrer? Silvanto Prime é absorvido pelas folhas e raízes da planta e se distribui sistemicamente através do xilema. Isso permite que ele proteja toda a planta, incluindo partes que não foram diretamente pulverizadas. No caso, ele é uma ferramenta eficaz para o controle de pragas sugadoras na goiaba, oferecendo uma proteção prolongada e contribuindo para a saúde geral da planta, como todos os agrotóxicos. Então, foi isso a minha explicação sobre esses 4 agrotóxicos.